O Tiago, o pai do Gabriel, mandou aqui. Profissionais procuram meios de justificar os desvios de comportamento dos psicopatas. Depois que eu me tornei pai, eu percebi que eu sou capaz de fazer atrocidades com quem fizer algo com meu filho. Não é ser ou não psicopata, é o motivo pelo qual leva alguém a fazer algo. Você não acha que com essa visão científica, os crimes e os motivos passam para o segundo plano, dificultando até a condenação? É o que a gente estava falando no começo do Sim. episódio, né? Uma pergunta bem complexa essa, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito, que não existem regras gerais, sabe? Existe cada caso é um caso. A criminologia ela é isso, as motivações são diferentes, a personalidade do criminoso é diferente, a forma como as coisas acontecem está muito ligada à personalidade da pessoa. Se tu for uma pessoa agressiva, tu vai matar de um jeito, se tu não for, tu vai matar do outro. Se tu for uma pessoa corajosa, tu pega e faz o crime com as próprias mãos. Se tu não for, Você manda matar. tu manda matar. Se tu for inteligente, tu manda matar. Se tu for uma pessoa intelectualmente inferior ao mandante, tu é o executor, que é sempre assim. A Suzane, o promotor, ele fala muito isso no caso da Suzane. A Suzane montou uma empresa para matar os pais e ela era CEO dessa empresa. E ela contrata funcionários para trabalhar para ela. Então, nesse organograma, o mandante ele é intelectualmente superior aos executores. Porque Flor de lis, né? Mesma coisa. exatamente. Por exemplo, eu quero matar meus pais. Eu vou chegar, Cris, vamos matar meus pais? Tu vai me pagar quanto? Ou seja, tu é uma pessoa inferior. Tu não tá nem pensando no que isso significa, no que isso pode acarretar. Mas se eu já for pra Yasmin, a Yasmin, não, tu tá louco? Tipo, vamos, eu não vou matar, mas aí se eu tiver algum lucro, eu chamo alguém e mato. Ou seja, o poder intelectual ele influencia muito isso. O mandante geralmente é uma pessoa bem inteligente e os executores são bem. E vai muito da violência. A violência, tem uma coisa que as pessoas, essa coisa da motivação, a violência, ela está muito ligada na tua capacidade de fazer e reagir a situações. Eu vou só te falar uma coisa que é muito curiosa que aconteceu quando eu visitei a família da Elise Matsunaga lá em Chopinzinho. Eu fui na casa da Elise, ela tem uma tia Rose, que ela meio que virou a mãe da Elise. Era a única mulher que visitava, ela acolhe a Elise. É aquela que tá no documentário que tá no também. documentário, exatamente, que elas se abraçam, que é super emocionante. Aquela senhora me ajudou muito, 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 muito no livro da Elise. E eu ia muito na casa dela. Eu fui muito assim, eu passei 3 meses lá naquele município. E aí, só que a gente foi ali ficando... À medida que tu vai entrevistando frequentemente, tu vai criando um laço de confiança, tu vai ficando mais à vontade. Quanto mais tu entrevista, mais a pessoa vai se abrindo e tal. No início, assim, tem aquele distanciamento, mas vai quebrando o distanciamento e tudo começa a render. Quando já estava no final da entrevista, aí ela me falava... Eu sabia que a Elise visitava ela algumas vezes, mas eu apurei ali pela cidade que ela ficava no hotel. Ela passava... não E ela morava numa casa grande. Ela morava numa casa... Muito obrigado. Ela morava numa casa grande e não... Mas a Elise não ficava lá. E moravam nessa casa a tia Rose, o marido dela, que era um motorista de ambulância do SAMU, e um filho adolescente. Um filho ali dos seus 14, na época que eu ia lá, ele tinha essa idade. E eu via que era uma casa muito grande. Já tinha, assim, praticamente tinha 3 andares, porque ela tinha 2 andares, ela tinha um subsolo. Tipo assim, em termos de espaço, não faria sentido ela não ficar lá. E principalmente por ela ser sozinha. A família, todo o núcleo familiar dela se resumia àquela casa. Porque ela só tinha aquela tia, ela tinha as irmãs viraram as costas para ela, toda a família dela era resumir aquilo. Aí no final, aí falava muito da Elise, ela defendia muito a Elise, sabe, tipo, enfim. Só que aí no final, a gente já era a minha última visita, eu já ia embora no dia seguinte e tal, não ia mais lá. Aí ela me levou até o portão, porque já estava tão íntimo que às vezes a entrevista era na frente do filho, na frente do marido. Aí lá no portão tava só eu e ela, aí eu perguntei assim, deixa ele fazer uma pergunta, mera curiosidade. Que quando a Elise vem, a Chopinzinho, ela não fica na sua casa, né? Ela falou, não, ela não fica. Aí ela já ficou incomodada com a pergunta, né? Aí eu insisti mais um pouquinho. Aí eu falei,
a senhora não tem coragem de hospedar eles aqui por causa do seu filho, né? Aí ela ficou me olhando assim, ela regalou o olho, ela começou a baixar assim. Sabe, não respondeu nada, mas para mim o silêncio foi uma resposta. Onde está a entrelinha? Onde está o subtexto aí? Por mais que tu ame uma pessoa, tu sabe do que aquela pessoa é capaz de fazer, que eu acho que responde muito um pouco a essa pergunta aí desse rapaz. Tu sabe do que aquela pessoa é capaz de fazer. Você sabe os defeitos não dela. interessa os motivos, não interessa o que te levou a fazer aquilo, se aquela pessoa realmente mereceu morrer. Às vezes tu matou até mesmo quem, sabe? Até se tu matar pra não morrer, tipo, legítima defesa, eu peguei uma arma, dei na cara do bandido lá, mas eu mostrei que eu sou capaz de fazer isso. Então, ali, a Elise, ela matou o marido. Ela matou o pai da filha dela. A Elise, ela esquartejou durante uma madrugada inteira o homem que ela dizia amar. A Elise, no meio do esquartejamento, que o esquartejamento foi uma coisa muito trabalhosa, a empregada bateu na porta da casa, do quarto onde ela estava esquartejando, porque a bebezinha dela estava chorando. Ela lava as mãos e vai amamentar a criança. Amamenta, devolve para babá, tranca a porta e volta para esquartejar o marido. Isso diz muito do que ela é capaz de fazer. Essa informação não tem como tu apagar, mesmo que tu ame, tu vai continuar amando aquela pessoa. Mas tu tem no teu arquivo essa informação guardada. Pra O que sempre. tu vai fazer com ela? A tia Rose ali deixou muito claro, eu não tenho coragem de deixar ela com a minha família, eu não sei, tipo... Ela não matou o bandido, ela matou o marido. Sim. Então, eu acho assim que se tu puder tirar uma... As pessoas perguntam muito, por que tu escreve sobre crime? Eu acho que é esse tipo de informação que tu tem que extrair desses livros, sabe? As relações, os 3 livros, eles falam muito dessas relações de mãe com filha, da outra que acolhe a criminosa, da Suzane com os pais, Sim. da Flor de Lis com os filhos. A Flor de Lis, cara, o livro, inclusive, da Flor de Lis, ele banca a seguinte tese: ela não é essa mãe de 50 que ela diz ser. Ela não é mãe. Ela foi mãe dos filhos biológicos. Ainda assim, os 3 filhos biológicos dela foram arregimentados no crime que ela orquestrou e estão presos. Um está na condicional, mas tem 2 filhos biológicos presos. Ou seja, ela nunca foi mãe. Ela montou uma organização criminosa. Uma empresa também. Uma empresa. Mocrim. Queria ser a pastora de sucesso. Se eu for supermãe, eu recebo donativos, como ela recebia donativos de empresário. Se eu for supermãe e apareço na Xuxa com meus filhos, na Ana Maria Braga, eu me cacifo para ser deputada. Foi o que ela... Agora, assim, tipo... amor por aquelas crianças, ela nunca teve.